Bom dia, irmãos e irmãs. No domingo passado, nós demos início a uma série de estudos bíblicos baseado num livro do pastor Hernandes Dias Lopes chamado Removendo Máscaras. E nós demos a introdução do livro, falando sobre máscaras, tipos de máscaras, quando são usadas, por quê. E eu creio que foi muito motivador para a continuidade do nosso estudo neste domingo. Neste domingo, nós vamos apresentar a primeira de uma série de máscaras que podem estar sendo usadas por alguns cristãos que terão que repensar os seus conceitos, sua maneira de viver. E no livro, o pastor Hernandes Dias Lopes diz que todos nós usamos máscaras e que a nossa verdadeira personalidade, o nosso verdadeiro eu, está escondido atrás das máscaras. Então, neste domingo, a primeira máscara que nós vamos conversar a respeito, estudar a respeito, chama Máscara da Piedade. Muito, muito interessante. Foi uma preparação deste estudo essa semana, debaixo de muita oração, porque vai falar muito ao nosso coração, especialmente falou ao meu durante todo o preparo, debaixo realmente de muito quebrantamento, que nós ousamos conversar esse assunto na presença de Deus com os irmãos e irmãs. Então, o nosso estudo hoje, ele está baseado na carta do apóstolo Paulo a Timóteo. A segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, de 1 a 5, e depois o versículo 13. Nós vamos ver aqui então, peço aos irmãos que prestem bastante atenção quando nós fizermos a leitura bíblica, porque é aqui que Deus fala realmente conosco. Então, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, pois, desses também. E no versículo 13, os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Nosso texto está na versão da Bíblia King James atualizada. E nós vamos orar para que Deus nos ilumine e capacite para o nosso estudo desta manhã. Bem-vindo a você que está vindo pela primeira vez, bem-vindo a você que tem nos acompanhado sempre. Nós agradecemos todo esse estímulo e motivação que a sua presença nos traz e que, em troca, a bênção de Deus, a edificação da palavra de Deus no seu coração tenha sido uma constante. Vamos orar então? Deus, muito obrigado por tua presença conosco. Muito obrigado por teu consolo nesses dias de tantas lutas. Muito obrigado, ó Deus, pela tua esperança, pelo teu amor, o cuidado do Senhor, a provisão do Senhor com as nossas vidas. E neste momento, Pai, em que nós vamos ministrar a palavra do Senhor, que haja realmente uma total unção da parte do Senhor para falar aos corações sedentos de orientação, sedentos de edificação, sedentos de esperança, e nós clamamos que o Senhor faça isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, para nós abordarmos esse assunto tão importante a respeito de máscaras e de aparência de piedade, nós fomos nos escritos de um pregador batista reformado chamado Charles Haddon Spurgeon, mais conhecido como C.H. Spurgeon. Este homem nasceu em 19 de junho de 1834 e morreu em 31 de janeiro de 1892 na Inglaterra. Ele
foi o primogênito de 16 irmãos, mas desde os 5 anos foi criado pelo seu avô. E a história dele é muito interessante. Eu gostaria de contextualizar aqui porque de nós termos ido até os escritos deste grande pregador batista do século XIX, porque ele vai nos ajudar muitíssimo a interpretar esse texto lido da carta de Timóteo e de falarmos sobre a aparência de piedade. Ele converteu-se ao cristianismo em 6 de janeiro de 1850, quando ele tinha 15 anos de idade. E a sua conversão se deu depois de 2 anos de muitas dúvidas espirituais, muito inerentes a um adolescente, né? Mas ele entrou numa capela metodista e entrou mais para se proteger de uma grande nevasca que estava caindo do que realmente por vontade própria. Ali alguns irmãos estavam reunidos e subiu ao púlpito para pregar um leigo que estava muito nervoso. E ele usou o versículo de Isaías 45, 22a, que diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. E nesse dia ele se converteu. Olha que interessante a trajetória dele. Aos 16 anos, ele pregou o seu primeiro sermão. E no ano seguinte, aos 17, ele tornou-se pastor da Igreja Batista em Waterbeach, condado de Cambridge, na Inglaterra. Em 1854, Spurgeon, então, com 20 anos, foi chamado para ser pastor na capela de New Park Street, Londres, que mais tarde viria a se chamar Tabernáculo Metropolitano, transferindo-se para um novo prédio. E desde o início do seu ministério, o seu talento para a exposição dos textos bíblicos foi considerado extraordinário, e a sua excelência na pregação nas escrituras bíblicas lhe deram o título de o príncipe dos pregadores e o último dos puritanos. Olha a importância deste jovem, né, na caminhada cristã, na história da igreja do século XIX. E nós vamos ver alguns textos dele que foram pensados de um sermão que ele pregou na manhã do dia 2 de junho de 1889. Olha, irmãos, como a Bíblia se atualiza, né? Como que esse sermão pregado lá vai servir hoje para os nossos corações em 2021. Ele diz assim: podemos chamar esses tempos de trabalhosos, se quisermos, mas nós realmente chegamos ao limiar daqueles verdadeiros tempos difíceis que serão trabalhosos para a igreja, no qual ela precisará ainda mais do que atualmente clamar fortemente para que o Senhor a mantenha viva. Esse trecho está neste sermão que recebeu o título de Aparência de Piedade Sem Poder. Olha que interessante, a aparência de piedade, ser olhado como alguém piedoso, como alguém religioso, é até desejável por todo cristão, mas desde que seja com autenticidade e sinceridade. E os irmãos vão ver que as referências são realmente a pessoas cristãs. Ele diz, vocês não podem fazer um Judas, exceto a partir de um apóstolo. Olha que interessante essa frase. Um Judas é um peso terrível para este pobre mundo suportar. Mas uma tribo de Judas deve ser um perigo de fato. E, no entanto, se não da pior forma, são suficientes para serem temidos os que têm a sombra da religião. No entanto, sem a sua substância. Desses tais eu tenho que falar nesse momento, dos tais que Deus lhes dê a graça divina para que se convertam. Então, queridos, o que vem a ser uma aparência de piedade? Uma aparência de piedade é, antes de tudo, a atenção para as ordenanças da religião. É aquele extremo zelo para com as ordenanças da religião. E no texto a Timóteo, Paulo diz que aqueles homens tinham a aparência de piedade, mas negavam a eficácia dela. Então nós vamos observar o que eles tinham e em seguida observar o que eles não tinham. O que é que eles tinham? Eles tinham a aparência de piedade. Quer dizer, passava-se a impressão de homens piedosos.
Spurgeon diz que todo batizado e cada comungante à mesa do Senhor deve ser piedoso e gracioso. Mas nem o batismo, nem a ceia do Senhor garantirão isso. Onde não há vida de Deus na alma, nem a santidade ou piedade seguem as ordenanças. E assim, nós podemos ter em torno de nós mundanos batizados e homens que vão na mesa do Senhor para beber o cálice dos demônios. Gravíssimo isso, né? Ele diz também que a aparência da piedade inclui uma frequência nas assembleias do povo de Deus. Olha que interessante. As pessoas estão entre o povo de Deus. Aqueles que professam a Cristo estão acostumados a se reunir em determinados momentos de adoração e em suas assembleias eles se juntam em oração e louvor comum. É assim que nós fazemos. Eles ouvem o testemunho de Deus por seus servos, a quem ele chama para pregar a sua palavra com poder. Estes homens de aparência de piedade, eles também se associam em comunhão da igreja para fins de ajuda mútua e disciplina. Essa forma é muito apropriada, plena de bênção tanto para a igreja e para o mundo, quando isso não desfalece em mera forma, aparência exterior. O povo de Cristo é chamado de ovelhas por uma razão. Eles gostam de andar unidos. Os cães ficam muito bem separadamente, mas as ovelhas estão melhores em companhia umas das outras. As ovelhas de Cristo, elas gostam de estar juntas no mesmo pasto e prosseguir em um rebanho, seguir os passos do bom pastor. Aqueles que constantemente se associam em culto, unem-se em comunhão da igreja e trabalham juntos para fins sagrados, têm uma aparência de piedade, isso é natural. Isso é de uma forma muito útil e adequada. Mas aí, isso não tem valor sem o poder do Espírito Santo. Alguns desses homens com aparência de piedade vão mais longe do que a adoração pública. Eles usam uma grande quantidade de falar religioso. Eles livremente falam das coisas de Deus em companhia cristã. Eles podem defender as escrituras, as doutrinas da escritura, eles podem pleitear seus preceitos e podem narrar a experiência de um crente. Eles temperam os seus discursos, segundo Spurgeon, com frases piedosas, quando eles estão em companhia que aprovará isso. Muitos de vocês já devem ter ouvido referências ao evangeliquez. Evangeliquez são expressões em um linguajar muito usado no meio evangélico e que outras pessoas de fora ficaram um tanto quanto desentendidas do que realmente os evangélicos, as pessoas cristãs estão querendo de fato dizer. Mas é tão familiar para o meio evangélico que as pessoas que estão simplesmente fingindo uma aparência, usando uma máscara de piedade, elas também vão usar esse tipo de linguagem para mostrarem o que realmente não são, mas para que possam passar essa impressão. E tem algumas expressões que eu colhi, que é muito usada nos meios, especialmente os meios pentecostais, e que vocês vão identificar. Diz assim: esse varão é canela de fogo. O pregador da noite é fogo puro. Aquela irmãzinha que caiu no retetê. Deus desenrolou o mistério para o vaso? Eita manto, né? Não dá mole não, que o chicote queima, irmão. Graças a Deus que eu conquistei a minha Rebeca. Sim, porque o jovem solteiro é treva, irmão. Tá amarrado. A abençoada é uma jovem crente. Consegui fugir dessa Jezabel porque era laço. Julgo desigual não vale. É bênção. Misericórdia. Oh, glória. Somos cabeça, não cauda. Determine a bênção, irmão. Quando eu era do mundo, queima ele, Jesus. Geração apostólica. Amém ou não amém? Enfim, são algumas expressões do evangeliquez, né? Mas pode haver cheiro de religião na conversa de um homem e, no entanto, pode ser um sabor emprestado como molhos quentes usados para disfarçar o ranço da carne antiga. Isso nas expressões de Spurgeon.
É possível ser intensamente ativo no trabalho exterior da igreja e ainda não saber nada sobre o poder espiritual. Alguém pode ser aparentemente um excelente professor de escola dominical e ainda ter necessidade de ser ensinado o que é nascer de novo. Alguém pode ser um pregador eloquente ou um dirigente oficial na igreja de Deus e, no entanto, não saber nada sobre o misterioso poder do Espírito da verdade no coração. É bom ser como Marta em serviço, mas uma única coisa é necessário: sentar-se aos pés do Mestre e aprender, como fez Maria. E aí, irmãos, em 1 Coríntios 10, 12, vem uma grande palavra do apóstolo Paulo para nos advertir. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe e não caia. E ele diz, Spurgeon era muito severo, né, na sua fala, ele fala assim: se algum de vocês não gosta desse sermão de examinação, seu desagrado prova o quanto você precisa dele. Aquele que não está disposto a investigar a si mesmo deve estar incriminando-se por essa falta de vontade de olhar para as suas questões. Se você está certo, não se oporá a ser pesado na balança. Confio que estamos ansiosos para fazer essa aparência conforme as Escrituras, para que a nossa forma de piedade seja aquela que os primeiros santos da igreja tinham. Sejamos cristãos de um tipo elevado, formado no próprio molde do nosso Senhor Jesus. Mas não se tornem rigorosos pela forma e negligenciem a vida interior. Isso nunca vai funcionar, não é, irmãos? Alguns têm a aparência de piedade pela via hereditária. Esse ponto que Spurgeon coloca é muito interessante. Seus antepassados sempre foram pessoas piedosas e eles quase que naturalmente assumem a confissão de seus pais. Homens que têm a aparência de piedade, mas negam o seu poder, pode ser assim. Isso é comum. E onde ser honesto é muito louvável. Eu quero ser uma imitação do meu pai, do meu avô, que foram grandes servos do Senhor, da minha mãe. É uma grande misericórdia quando no lugar dos pais estarão os filhos. E espero que possamos antecipar que os nossos filhos nos seguirão nas coisas de Deus, se pelo exemplo, instrução e oração nós temos buscado isso diante do Senhor. Mas Spurgeon diz que não é na geração, mas na regeneração que se faz o cristão. Ele diz: vocês não são cristãos porque podem traçar uma linha de descendência carnal ao longo de 20 gerações de filhos de Deus. Vocês devem, vós mesmos, nascer de novo. Ismael é filho pesaroso de Abraão, Esaú de Isaac, Absalão de Davi. Aí ele diz uma frase que me falou muito durante a semana: a graça não corre no sangue. Se vocês não têm base melhor para a sua religião do que a sua paternidade terrena, vocês estão em uma situação infeliz, porque Deus não tem netos, Deus tem filhos. E lá em João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Deus não tem netos, não é porque seu pai foi um grande servo de Deus, sincero, que você pode pôr uma máscara de piedade e se tornar um neto de Deus. Não, todos nós temos que nascer de novo e ter a nossa experiência pessoal com o Senhor. Outros aceitaram a aparência de piedade pela força da autoridade e influência. Isso aqui é muito interessante. Eles eram, esses homens citados por Paulo, como rapazes, colocados como aprendizes de homens piedosos, como moças que estavam sob orientação de mestras piedosas. E enquanto cresciam, ficaram sob a influência de pessoas de inteligência e caráter superior que estavam do lado do Senhor. Isso explica sua aparência de piedade. Muitas pessoas são produtos dos seus ambientes. Religião ou irreligião é para eles o resultado das circunstâncias. Essas pessoas foram levadas
a fazer uma profissão de fé em Cristo porque os outros o fizeram e amigos os encorajaram a fazê-lo. Nós vamos na onda do nosso grupo. O nosso grupo tomou uma decisão, os nossos amigos se decidiram e eu vou também com aquele grupo porque eu acho interessante, porque eu acho bom, ou porque eu quero continuar fazendo parte daquele grupo. E o Spurgeon diz assim: eu não quero que ninguém condene a si mesmo porque ele foi guiado ao Salvador por amigos piedosos. Longe disso. Mas, no entanto, há o perigo que falhemos em ter arrependimento pessoal e fé pessoal e estejamos contentes em nos apoiar sobre a opinião dos outros. Olha como é sério você usar uma máscara porque todos do seu grupo estão fazendo aquilo e eu quero me parecer com eles. E o ponto seguinte diz o seguinte: eu tenho visto a aparência de piedade assumida por conta de relacionamentos. Isso tem muito a ver com o ponto anterior sobre os amigos, mas aqui falando agora de um relacionamento mais familiar. Muitas vezes uma corte e casamento conduziram a uma religiosidade formal, mas um coração faltoso. O futuro marido é induzido a fazer uma profissão de fé por causa de alguém que era uma cristã sincera e não quebraria o mandamento do Senhor ao entrar em julgo desigual com um incrédulo. Isso aqui Spurgeon colocando o seu ponto de vista, né, e dizendo que às vezes para fazer a vontade da moça, o rapaz dá a impressão de ter se realmente convertido, mas o coração ainda está faltoso. A piedade nunca deve ser fingida para que possamos colocar um anel de casamento no dedo. Isto é um triste abuso de confissão religiosa. Outros tipos de amizades também têm levado homens e mulheres a professarem uma fé que nunca tiveram e para unirem-se visivelmente à igreja, enquanto que em espírito e em verdade eles nunca foram realmente parte dela. Olha que interessante esses comentários, né, da parte de Spurgeon. Irmãos, há aqueles também que têm uma máscara de aparência de piedade porque não poderiam ser felizes a menos que estejam frequentando um local onde Deus é cultuado ou sem que sejam contados entre os crentes em Cristo. São aquelas pessoas acostumadas ao ambiente religioso. Eles lidam com a religião como eles fazem sua vida de negócio. Permitam-me lembrá-los do valor questionável daquilo que brota da natureza humana caída. Seguramente isso não traz ninguém para o reino espiritual, pois o que é nascido da carne, Jesus já disse, é carne, apenas o que é nascido do Espírito é Espírito. Seriam os famosos e muitos, frequentemente encontrados crentes nominais. Não duvido, diz Spurgeon, que nesses dias lustrosos muitos têm uma aparência de piedade por causa do respeito que se lhe traz. Houve um tempo em que ser cristão era ser insultado, se não fosse preso e talvez até queimado na fogueira. Os hipócritas eram em menor número naqueles dias, pois uma confissão custava muito. No entanto, por estranho que pareça, houve alguns que eram como Judas mesmo naqueles tempos. Hoje, Spurgeon diz que a religião segue seu caminho em chinelo de veludo. Olha que interessante. E em certas classes e níveis, se os homens não fizessem alguma confissão religiosa, seriam vistos com suspeita e, portanto, os homens tomarão o nome de Cristo sobre si e usarão a religião como parte da vestimenta. Olha que interessante como essa palavra fica muito atual nos dias de hoje, em que todo mundo gosta de dizer que é cristão, ou que é evangélico, ou que agora é gospel. Enfim, atualmente, o Spurgeon diz que a cruz é usada como um colar. A cruz, como instrumento de vergonha e morte do nosso Salvador, é esquecida e em seu lugar é feito distintivo de honra, uma joia com que homens ímpios podem adornar-se. A honra obtida por uma profissão de fé sem coração é, aos olhos de Deus, a maior desgraça. Quanta seriedade nisso, né? Você fingir que é algo que não é
Por isso que nos dias de hoje nós vemos tanto escândalo, porque a pessoa, num momento, está se declarando cristão, convertido, e está frequentando determinada igreja, já no momento seguinte deixou tudo para trás, é só crítica, é só decepção, e vai para o lado totalmente oposto. E a gente, quem não sabe realmente, essas coisas que estamos conversando hoje, pensam, né, que de fato essas pessoas se decepcionaram no ambiente cristão e agora saíram fora. Não sei, não posso dizer e julgar, mas muitas delas de fato não passaram pelo novo nascimento. E Spurgeon continua dizendo que desde os dias de Judas Iscariotes até agora, alguns assumiram a forma de piedade para lucrar com isso. Isso sempre existiu. Obter lucro da piedade é imitar o filho da perdição. Esta é uma estrada perigosa e ainda assim muitos arriscam suas almas pelo lucro que encontram nela. Um aparente zelo por Deus pode realmente ser zelo, mas pelo ouro. O imperador Maximiliano mostrou grande zelo contra a idolatria e publicou um decreto para que as imagens de ouro e prata fossem derretidas. Ele era extremamente zeloso sobre isso. As imagens deviam todas ser derretidas e o metal confiscado para o imperador. Foi astutamente suspeitado que este grande iconoclasta não foi totalmente estimulado por motivos altruístas. Quando o empreendimento traz água ao moinho, não é difícil mantê-lo. Alguns amam a Cristo porque eles carregam a sua bolsa de dinheiro para Ele. Acautelem-se desse tipo de piedade que faz um homem hesitante até que ele veja se um dever recompensará ou não, e em seguida faz ele ficar ansioso porque espera que isso atenderá ao seu propósito. Nós vemos muitas histórias, muitos personagens da história atual que fazem e vestem uma máscara de piedade simplesmente interessado no lucro que isso pode ter. Que tristeza, né? Como diz Spurgeon, é realmente uma desgraça. Mais uma vez, continua o pregador, eu não duvido que uma forma de piedade venha a muitos porque traz a leveza de consciência e eles são capazes, como o fariseu, de agradecer a Deus que eles não são como os demais homens. Eles não foram à igreja? Será que eles não pagaram por seus bancos? Eles agora podem ir para os seus negócios diários sem essas fisgadas de consciência que viriam por negligenciar as exigências da religião. Essas pessoas professam que foram convertidas e elas são contadas com os crentes, mas infelizmente eles não pertencem a eles. De todas as pessoas, essas da aparência de convertidos e que se autoelogiam, essas são as mais difíceis de alcançar e menos suscetíveis de serem salvas. Elas se escondem por trás da fortificação de uma religião nominal. Elas estão fora do alcance do tiro e do projétil da repreensão do Evangelho. Eles pairam entre pecadores e assumem seus alojamentos entre os santos. Triste é que situação do homem que usa o nome da vida, mas nunca foi vivificado pelo Espírito Santo. Assim eu tenho muito debilmente buscado mostrar o que estes homens tinham e por que eles tinham. Então, queridos, até aqui nós usamos os textos de Spurgeon para exemplificar, né, o que esses homens que tinham uma aparência de piedade, negavam seu real poder, eles tinham consigo. E nós vemos o reflexo disso durante toda a história da humanidade e até hoje, né, muitas dessas coisas estão em comum. Mas nós vamos ver que a máscara da piedade pode ser encontrada até num grande personagem bíblico e pasme, se você não sabe dessa história, quem era? Moisés, isso mesmo, o grande Moisés. Quem era Moisés? Moisés foi filho de Arão e Jonadab, irmão de Arão e Miriam. Ele nasceu entre os hebreus escravizados no Egito,
Mas sua mãe se recusou a obedecer à ordem de Faraó de que os filhos homens dos hebreus fossem jogados no rio Nilo. E ela providenciou então o cestinho que foi encontrado pela filha de Faraó. Adotado por ela, Moisés cresceu no ambiente mais culto da época. Viveu no palácio até os 40 anos. Cresceu como príncipe, mas um dia quis libertar seu povo na violência e acabou matando um egípcio e fugindo para o deserto. Lá encontrou a família de Jetro e se casou com uma de suas filhas. E o autor do livro Removendo Máscaras nos diz algo muito interessante sobre Moisés. Escutem agora as palavras do pastor Hernandes Dias Lopes. Moisés passara 40 anos nas universidades do Egito, aprendendo a ser alguém. E passou 40 anos aprendendo a ser ninguém. De príncipe, ele passou a ser um pastor de ovelhas no calor escaldante do deserto. Aparentemente, ele morreria sim, mas Deus ainda tinha planos para ele. E aos 80 anos, ele é enviado de volta ao Egito para libertar o povo hebreu das mãos de Faraó. Nos 40 anos de deserto, Moisés aprendeu que Deus é o Todo-Poderoso. Voltou ao Egito em nome do Deus vivo e Deus fez grandes coisas através dele. Fez dele um líder de uma multidão de pessoas que o acompanhou para o deserto do Sinai, rumo à Terra Prometida. Eu costumo salientar, eles ainda não eram povo, ainda não era Israel. Através de Moisés que Deus vai forjar um povo para ser seu. E o texto que vamos ler está em Êxodo 24, de 12 a 18, e diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. E disse aos anciãos: Esperai-nos aqui até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Aqui, irmãos, através da sua submissão a Deus, Deus deu a Moisés as tábuas da lei, depois de passar 40 dias e 40 noites no alto do monte, a sós com Deus. Ali estava a orientação de Deus para fazer desse bando de escravos um povo livre para ele. Um homem destemido, cheio de autoridade e de poder do alto, que venceu o temível Faraó e seu exército através da manifestação do poder de Deus. Será que em algum momento da sua vida ele temeu alguma coisa ou alguém? Será que haveria algum momento na vida desse homem que ele usaria uma máscara? Vamos conhecer mais alguns detalhes desse momento emocionante. O texto de Êxodo 34, dos versículos 28 a 35, vão nos falar assim. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, não bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. Quando Moisés desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia por haver Deus falado com ele. Quando, pois, Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que tiveram medo de aproximar-se dele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles,
pôs um véu sobre o rosto. Mas quando Moisés, perante o Senhor para falar com ele, quando Moisés entrava perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés e que a pele do seu rosto resplandecia. E tornava Moisés a pôr o véu sobre seu rosto até entrar para falar com Deus. Preste atenção nisso. Quando Moisés desce do monte, o seu rosto brilhava, refletindo a glória do Senhor em sua face. Então ele pôs um véu para que as pessoas que se aproximassem dele não tivessem seus olhos ofuscados pela glória. Mas com o tempo, o brilho do seu rosto foi desvanecendo. Mas Moisés ficou preocupado. O que as pessoas pensariam? Que Deus o abandonara? Não estava mais com ele? Perderia ele a autoridade diante do povo? Nesse momento, o grande Moisés temeu o que as pessoas viriam a pensar dele. O véu então passa a ser uma máscara. Algo que impedia as pessoas de ver o que Moisés não queria mostrar. Moisés queria que as pessoas pensassem que aquele brilho continuava ali como antes, mas já tinha acabado. Paulo vai falar sobre isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Queremos impressionar as pessoas. Queremos que as pessoas pensem que a Shekinah, a glória de Deus, está sobre nós. E então usamos a máscara da piedade. Há pessoas que são assim. Estão mais preocupadas com o que os outros pensam do que com a aprovação de Deus. Cuidam mais da aparência exterior do que do seu interior. Quão mais fácil teria sido se Moisés tivesse enfrentado com naturalidade o que lhe estava acontecendo. A Bíblia não narra como ele lidou com isso. Talvez tenha usado véu sobre o rosto até o fim dos seus dias. Não sabemos. Mas sabemos que há consequências para o uso da máscara da piedade. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, a máscara da piedade conspira contra o caráter santo de Deus. O falso piedoso, ele mente para Deus, para si e para os outros. Tenta enganar e impressionar com uma espiritualidade que não tem. Sua aparência é de anjo, mas seu coração é de demônio. Sua cara é de santo, mas sua vida é de ímpio. Quem a usa pensa que pode enganar a Deus. Tenta impressioná-lo com virtudes que na verdade não possui. Em 1 João 1,10, a palavra de Deus diz assim: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Por isso que a máscara conspira contra o caráter santo de Deus. Nós tornamos Deus mentiroso quando estamos negando, aquilo que de fato somos. Depois, o pastor Hernandes Dias Lopes diz que a máscara da piedade atenta contra a verdade de Deus. Aqui é muito sério, irmãos. Falar uma coisa e viver outra é a mais consumada hipocrisia. Viver uma mentira em nome da verdade é uma imensa blasfêmia. A mentira e a farsa são filhas das trevas. E em João 4,24 diz que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, essa máscara é terrível, e ela é extremamente tentadora, porque nós queremos esconder que não somos verdadeiramente servos piedosos e entramos atrás delas, atrás desta máscara. Então, queridos, é muito difícil vencermos por nós mesmos. Precisamos estar sempre diante de Deus, nos autoexaminando e fazendo aquele exercício que eu te dei na semana passada, A orar os últimos versículos do Salmo 139. Sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho que te ofende, algum caminho mau. Precisamos estar sempre orando assim,
para que Deus possa, com seu Santo Espírito e a sua misericórdia, ir nos corrigindo. Depois também, a máscara da piedade atenta contra o próximo. Traímos o próximo quando apontamos um caminho pelo qual não andamos. Ferimos o próximo quando condenamos nos outros um pecado que cometemos. Tornamos-nos falsos quando condenamos nos outros o que nós mesmos fazemos. Quantas vezes a gente vê pregadores tão irritados com determinadas atitudes e lá na frente, quando a máscara cai, nós descobrimos que eles mesmos eram assim. Então, que coisa difícil, que coisa terrível para o Evangelho, que desserviço. Então, em 1 Coríntios 8:9, Paulo diz assim: mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Eles engajam-se contra o pecado em público e o praticam às escondidas. E ficam escandalizados quando a máscara cai. Quando a máscara cai, muita gente fica decepcionada, perplexa e ferida. Oh Deus, misericórdia de nós. A máscara da piedade atenta contra o caráter cristão. No livro de Hebreus, há um versículo 18 que diz assim: orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Eu penso que todo cristão sincero tem esse desejo de viver de uma maneira limpa, de uma maneira transparente, e é necessário que estejamos orando uns pelos outros. Lembra lá atrás quando nós dissemos: você que está em pé, cuidado para que não caia. Não se gabe disso, não se gabe disso. O falso piedoso, ele esconde o seu orgulho e a sua soberba atrás de grossas máscaras. Ele sente uma necessidade compulsiva de ser reconhecido, elogiado e aceito. Depende de elogios e não tolera críticas. Precisa sempre estar no centro do palco, sob as luzes multicores dos holofotes. Busca mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. A máscara da piedade é fogo estranho diante do Senhor. Ela é atraente, mas é falso. A máscara da piedade atenta contra o próprio usuário. Olha que loucura! Usar essa máscara é mentir para si mesmo, é o auto-engano. Auto-engano é desenvolver esquizofrenia espiritual, é enfiar na mente a ideia de que você é outra pessoa, de que você pode ser outra pessoa. É convencer-se que agrada a Deus vivendo no pecado. Mas se para alguém tão íntimo de Deus, tão submisso e usado por Deus como Moisés, essa tentação o levou a usar a máscara da piedade, imagina conosco. E em Provérbios 10:9 diz assim: quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Cuidado. E eu queria mencionar para vocês um personagem muito citado por nós brasileiros, é a expressão que a gente chama de santo do pau louco. Muitos usam essa expressão, mas não sabem por quê. Nos séculos 18 e 19, o Brasil estava no auge da mineração e o ouro era um dos minerais mais explorados pelos mineradores da época. Acredita-se, então, que essa expressão teria nascido no estado de Minas Gerais. Os mineiros, os que trabalhavam nas minas de ouro, para tentar escapar do quinto, ou seja, o imposto de 20% que era cobrado na época pela coroa portuguesa sobre todos os metais preciosos que fossem garimpados no território brasileiro, fabricavam imagens, como você pode aí ver no slide, fabricavam imagens de santos em madeira oca para que pudessem ser recheados com ouro em pó e passar despercebidos pelos postos de fiscalização. Nós aqui em Minas Gerais temos um artesanato muito rico, especialmente em matéria de religiosidade, de imagens, e naquela época era muito mais ainda. Então eles fabricavam essa imagem com um espaço oco por dentro, e ali eles enchiam do que eles realmente queriam, E com essa tática, muitos mineiros conseguiam driblar as casas de fundição, as responsáveis por arrecadar todos os tributos sobre a mineração no país em nome da coroa.
Os santos do pau oco também eram utilizados por contrabandistas para enviar moedas de ouro, pedras preciosas e outros tesouros para Portugal ou outras províncias do Brasil. Muitas fortunas teriam sido feitas a partir desse truque. Santo do pau oco é uma expressão popular brasileira, como eu disse, utilizada então para designar um indivíduo de caráter duvidoso, com ações fraudulentas, uma pessoa mentirosa ou uma falsa, um hipócrita. Então, o santo do pau oco é aquele que usa a aparência da piedade, mas nega, de fato, o seu poder. É disso que nós estamos falando. Dessa máscara terrível que muitos usam e que talvez alguns de nós já tenham usado ou esteja usando. Para isso que Deus manda a sua palavra, para que nós possamos, então, fazer diferente. Nós vamos caminhando para a nossa conclusão. Quem nunca sucumbiu e permaneceu atrás da máscara da piedade? Porque ele é difícil admitir que não está tão bem assim, que está fragilizado por alguma decepção, alguma necessidade, algum pecado. Quem não continua usando a máscara da piedade para não ter que explicar o que de fato está se passando no seu interior? E essa máscara, como todas as outras que ainda vamos conhecer durante os nossos estudos, tem uma característica impressionante. Quanto mais tempo ela fica no rosto, mais ela adere e fica difícil de tirar. Os fariseus eram assim. Tinham toda a aparência de piedade, mas seu coração não era reto para com Deus. E Jesus os chamou, sabe de quê? De sepulcros caiados. Talvez os mais jovens não sabem o que quer dizer caiado. Em Mateus 23 ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Isso está em Mateus 23, nos versículos 27 e 28. Quando Jesus disse que existem pessoas que agem como se fossem como um sepulcro caiado, ou seja, são podres por dentro, mas com uma aparência de belo, um túmulo fétido por dentro, mas com uma bela pedra pintada de cal branco, daí a expressão caiado, ou pedras de mármore por fora, escondendo a sua verdadeira aparência. O que tem dentro de um sepulcro, irmãos? Restos mortais, em decomposição, fede, mas por fora eles passavam cal no sepulcro, ficava branquinho, com boa aparência. Assim é a máscara da piedade, ela é bonita, aparenta limpeza e beleza por fora, mas não há vida lá dentro. Irmãos, se algum de nós precisa submeter-se a essa sondagem de Deus, é o momento. Deixa que Deus te revele que mesmo sendo como você é amado por Ele. Ele quer que vivamos sem máscaras, como um verdadeiro relacionamento com Ele, o Senhor da vida. O único que pode nos transformar no íntimo, de tal forma que não precisemos de máscaras e reflitamos a sua glória. Deus vai se refletir na nossa transparência. Deus vai se refletir na nossa sinceridade. Lembra no domingo passado, Davi, o homem segundo o coração de Deus? Davi era um homem que não usava máscaras para com Deus. Ele sabia da sua limitação, da sua fragilidade, da sua fraqueza. Irmãos, esta máscara da piedade, ela é muito tentadora. Muito tentadora. Eu confesso que muitas vezes sou tentada por ela. Mas eu sempre estou diante de Deus para Deus ter misericórdia da minha vida, ter misericórdia das nossas vidas, para que não nos apeguemos a uma aparência daquilo que nós não somos. O cristão não é perfeito. O cristão tem fraquezas porque vive ainda a sua natureza pecaminosa. Mas Deus quer nos dar graça para sermos autênticos, sinceros e admitamos que estamos tentando nos aperfeiçoar. Moisés diz num dos seus salmos, que nós devemos nos apegar a Deus
né, para que nós possamos ter corações sábios. Corações sábios são corações que aprenderam que por si mesmos, eles não são capazes de o tempo todo, 100% do tempo, serem como Deus gostaria que fossem, mas que estão no processo. Estão no processo de aperfeiçoamento. E eu quero te convidar a orar. Você orou esta semana? Você abriu seu coração diante de Deus? Deixou que Deus o sondasse? Houve revelação da parte de Deus para você? Vamos orar? Deus, nesta manhã, nós estamos mais uma vez deslumbrados com a Tua palavra. Deslumbrados porque a Tua palavra já falou em séculos passados e continua a nos falar nos dias atuais. Tem misericórdia de nós, Senhor. Remove de nós toda a aparência que não é verdadeira. Nós queremos de fato ser Teus filhos comprometidos com o Evangelho, comprometidos com a verdade. Queremos seguir o exemplo de Teu Filho. Queremos andar nos passos de Jesus, queremos fazer as coisas que Jesus fez, queremos ser úteis, queremos ser servos que façam a diferença no mundo. Por isso, ó Deus, opera em nossas vidas. Opera na vida de cada pessoa que está aqui buscando a Tua presença hoje. Fala aos corações, fala conosco e nos prepara para uma vida de mais vitórias sobre nós mesmos e sobre o pecado. Muito obrigado, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, no próximo domingo às 10 horas, se Deus permitir, nós vamos estar falando sobre a máscara do orgulho. Continue fazendo o dever de casa. Continue orando aquele salmo. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Deixa Deus te sondar e te transformar. Hoje à noite temos o culto de adoração ao Senhor às 19 horas. E toda quarta, culto de oração às 19h30. E no próximo domingo, então, se o Senhor permitir, às 10 horas eu tenho um encontro com você. Continue orando por nós, por nossas aulas de escola dominical. E Deus te abençoe. Até o próximo domingo.